Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A formação do estudante de medicina exige o cumprimento de um período de estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, em serviços próprios ou conveniados e sob supervisão direta dos docentes, isto é, dos professores ou doutores da própria faculdade. As responsabilidades após esse estágio, obviamente, mudam. Se isto é para um médico ou para um doutor e para várias profissões como professores, quanto mais para ser um rei debaixo do Rei dos Reis e um senhor debaixo do Senhor dos Senhores. Quanto mais isto é verdadeiro para os futuros reis e senhores, ou digamos professores, no reino de Deus. No sermão da semana passada, analisamos uma parte da segunda sessão de treino discutida no livro de Mateus, que é uma instrução aos apóstolos, e vimos a primeira parte desse ensinamento em Mateus 10, que é a missão que Deus deu aos apóstolos. Vejam então comigo, se faz favor, Mateus capítulo 9, ao fim do Mateus capítulo 9, e podem pôr uma marcazinha na vossa Bíblia, porque vamos voltar para Mateus 10 algumas vezes durante este sermão hoje. Diz assim no versículo 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E por isso há uma necessidade de pastores, de professores, de pessoas com carinho para os ensinar, para os treinar, para os guiar. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E isso é verdade hoje em dia, e principalmente por isso hoje em dia há necessidade de mais obreiros na obra do Senhor, mas Deus está a preparar isso para haver obreiros no mundo da manhã. Por isso é uma profecia dupla. Rogai, pois, ao Senhor da terra que mande trabalhadores para a sua seara. E é o que Jesus Cristo está a fazer hoje em dia. Está a fazer, digamos assim, um programa de treino de liderança na igreja para vocês serem os líderes no dia da manhã, não só nesta era, mas também no mundo da manhã. Ora, hoje, queridos irmãos, queremos concluir este estudo destas instruções de Jesus aos seus líderes. E vamos olhar para o seu conselho e encorajamento perante os desafios que teriam, isto é, os apóstolos, e que nós temos. Uma vez mais, queremos ver o conselho e o encorajamento que Jesus Cristo deu aos seus líderes. Mas vamos primeiro dar uma revisão breve e tocar nos pontos acerca da missão que não abordamos no sermão anterior. A missão da Igreja é uma que diz aonde temos que ir, e por isso lemos no Mateus capítulo 10, versículo 6, que diz assim: de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E para os discípulos, essa foi a mensagem de irem para as ovelhas da casa de Israel. Hoje em dia, vamos para todo o mundo, mas o princípio ainda é aplicável, que diz: de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, esta boa nova do reino de Deus tem que ir primeiro
às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Que nações são essas? Vamos falar disso um bocadinho mais adiante, daqui a pouco. E depois disso, à medida que seguires, no versículo 7, pregai que está próximo o reino de Deus, o reino do céu. E é o que nós fazemos hoje em dia. Nós estamos a pregar o Evangelho do reino de Deus. Temos vários guias de estudo bíblicos que vocês podem baixar do nosso site gratuitamente para estudarem o que é o Evangelho do reino de Deus. E isso foi o que foi pregado com várias, no tempo de Cristo, com vários métodos de dar muita atenção, porque Cristo era o Messias. Nós, hoje em dia, pregamos a boa nova do reino de Deus, que representa que precisamos de nos arrepender. É uma mensagem de que precisamos de ter, ou tem que haver um arrependimento, e fazemos isso como testemunhas ao mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, ensinamos, isto é, preparamos o povo para o dia da vinda, a segunda vinda de Cristo. Por isso, a nossa missão, a primeira, é de pregar, e, em segundo lugar, é de preparar o povo. E é a missão da Igreja de Deus Unida que nós temos. Mas, queridos irmãos, conforme pregamos, hoje em dia, a Igreja não está a criar, ou Deus não está a criar pela Igreja uma visibilidade enorme através de milagres na pregação. Ora, o ponto é que isso não quer dizer que não haja milagres na Igreja. Queridos irmãos, precisamos, como membros da Igreja, estar à espera, termos uma expectativa de haver milagres. Milagres na nossa vida, milagres na nossa saúde. Precisamos ter fé em Deus, porque a oração da pessoa da fé tem muito valor perante Deus. E precisamos de ter essa fé. Deus é o nosso curador, o que nos cura. Ele é que nos sara. Eu já vi muitos milagres. E muitos de vós já viram milagres de pessoas serem curadas na Igreja. Mas o maior milagre deles todos, nesta era, é o seguinte. Vejam comigo em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Vou começar a ler do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou privadamente, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isto foi uma visão, como vê-se, foi uma visão, não foi uma realização, foi uma transfiguração, uma visão. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei agora aqui 3 tendas, que isto provavelmente podia ter sido durante o período da festa dos tabernáculos, e por isso é que eles talvez tenham dito isso. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouçam o que Jesus Cristo diz, sigam o que ele diz para nós fazermos. Isso é a instrução que Jesus Cristo nos deu, de ensinar às pessoas o que Jesus Cristo nos disse para fazer. Versículo 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou neles, dizendo: Erguei-vos e não tenham medo, não temeis.
Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A visão tinha passado. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Depois de eu estar ressuscitado, vocês podem contar esta visão. Mas os discípulos então perguntaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de facto, Elias virá e restaurará todas as coisas. O Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Uma vez mais, um significado duplo. Veio, eles não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Por isso, o Elias que veio, que Jesus Cristo mencionou aqui, foi João Batista, mas o Elias virá. O Elias que restauraria tudo na Igreja de Deus. E, queridos irmãos, nós cremos que estamos a fazer a obra desse Elias e que foi iniciada. Não estou idolatrando alguém, mas simplesmente estou a honrar e respeitar o que Deus fez por meio dele. E por isso honro e respeito o que Deus fez pelo Sr. Armstrong. E hoje em dia continuamos essa obra. O Evangelho do Rei Deus foi restaurado, a ser proclamado ao mundo pela obra que Deus fez através dele. O entendimento do plano de salvação de Deus, que é descrito pelos significados dos dias santos, esse entendimento foi revelado, de novo, foi restaurado à Igreja, porque a Igreja não tinha, foi restaurada à Igreja. E o entendimento de quem era a besta. O entendimento do livro do Apocalipse foi restaurado à Igreja. Nós temos guias de estudo, tanto no ensino dos dias santos, como um guia de estudo bíblico acerca do livro do Apocalipse revelado, que podem baixar ou encomendar diretamente, gratuitamente e diretamente do nosso site, revistaboanova.org. Queridos irmãos, o que é que eu me estou a referir? Vejam-me um exemplo aqui do significado da besta. O significado da besta fala aqui na Apocalipse, capítulo 17, vamos ler do versículo 7 a 10. Apocalipse, capítulo 17, versículo 7 a 10. O anjo, porém, me disse: porque te admiraste, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Versículo 8. E a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, quando a besta que era e não é, mas aparecerá. Isto é muito importante. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe,
que é o sexto. Estes já caíram, os 5 já caíram. Um existe, é o sexto. E o outro ainda não chegou, que é o sétimo. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Queridos irmãos, quando é que isto aconteceu? Quando é que este entendimento desta profecia foi revelada? Foi revelada quando existia este sexto. Porque diz, um existe e o outro ainda não chegou. O entendimento foi aberto nos dias do sexto, deste sexto rei. Queridos irmãos, que representa o levantamento da Alemanha e da Itália durante a Segunda Grande Guerra. Em 1922, Mussolini subiu ao poder. Em 1933, o Hitler subiu ao poder. Um ano depois, em agosto de 1934, a revista A Pura Verdade, que era editada pelo Sr. Armstrong, escreveu um artigo dizendo quem é a besta. E então, nesse momento, produziu um gráfico, que não se vê bem aqui, mas vou tentar pôr no sítio para vocês poderem baixar, revista bonova.org, com este sermão, para vocês poderem baixar, um sítio que demonstra quem é este 6 dos restantes 7 chifres da Apocalipse 13, e que é a cabeça, a sexta cabeça da Apocalipse 17. Demonstra essa comparação. Esse mapa foi revelado por Deus. Esse entendimento foi revelado por Deus ao Sr. Armstrong no período do sexto rei, aquele que existia nesse período. Em 1935 e 36, a Etiópia foi invadida por Mussolini. E 3 ou 4 anos depois, a Checoslováquia foi invadida em março de 1939 pelo Hitler, o que iniciou a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa profecia foi revelada e foi descrevida no artigo da Pura Verdade em 1934. Isso é 5 anos antes dessa besta de facto realizar o que estava aqui, que existe esse poder dessa besta. Hoje em dia, esse rei já não existe. Hoje em dia, não são 5 que estão caídos, são 6 que estão caídos. Já caíram 6. Faltam 1 ainda para chegar e que tem que durar pouco. Queridos irmãos, vemos aqui que em janeiro de 1934, Deus começou a trabalhar pelo Sr. Armstrong numa produção de rádio. E em fevereiro de 1934 começou a produzir a revista A Pura Verdade. Isso cresceu do nada, praticamente do nada. Chegou a um ponto que, lá para nos anos 1980, a revista A Pura Verdade tinha uma circulação mensal de 8 milhões de cópias, em 7 línguas. E a revista Boa Nova também era produzida, com A Pura Verdade,
para membros da Igreja em milhares de quantidades. Foi o Sr. Armstrong que disse: não acredites em mim, acredita na sua Bíblia. E é o mesmo que nós dizemos hoje em dia na Igreja de Deus Unida, que segue a missão, a responsabilidade que Jesus Cristo deu à Igreja e que continua com a obra de Elias, que o Sr. Armstrong iniciou. Queridos irmãos, foi o Sr. Armstrong que disse: não acreditem em mim, mas acreditem na Bíblia, na vossa Bíblia. Ele também disse: assoprem a poeira fora, tirem a poeirada da sua Bíblia. Porquê? Para estudarem o que a Bíblia diz e provarem que o que estamos aqui a dizer é bíblico. Assim, através da liderança dele debaixo de Jesus Cristo, houve 3 colégios a produzir professores. O rendimento da Igreja nesse período, quando chegou, antes de haver uma apostasia, porque Satanás, está claro, odeia quando o crescimento da obra de Deus aumenta e cresce, Satanás ataca, porque ele disse que sempre nos atacaria, está profetizado. O rendimento estava em excesso a $100 milhões anuais nesses anos. E era tudo feito em fé. Tudo feito em fé. Essa proclamação de tamanho desse nunca tinha acontecido. Desse tamanho mundial, desde os anos de 70, depois da Era Corrente. E, queridos irmãos, por isso, continuando então em Mateus 10, vê-se que, como disse aqui a ler no versículo 8, diz assim: de graça recebestes e de graça dais. Esta obra foi feita em completa fé, financiada pelo sistema de dízimos de membros fiéis que obedeciam a Deus. E depois diz assim: em qualquer cidade ou povoado, no versículo 11, em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirares. E se eles aceitarem o Evangelho, deixa com eles a benção da paz. Essa foi a missão e é a missão da Igreja. E é a missão da Igreja de Deus Unida hoje em dia. É a nossa missão. Mas agora queremos andar para a segunda parte desta instrução de Jesus, em Mateus 10, aos discípulos, que é entre os versículos 16 a 23, que é, digamos assim, conselho de como atuar perante as dificuldades que vamos encontrar na nossa missão. Vejamos então, lendo do versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para servir testemunho a eles e aos gentios, e quando vos entregarem, não cuideis de como falar, por naquela hora vos será concedido o que dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E o que ele está aqui a dizer é que, primeiro, vocês, esta instrução foi especificamente aos discípulos, mas é aplicável a nós, para que devemos de ser astutos. Astutos. Isto é, prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. Precisamos ser muito astutos. Isto é, precisamos de nos salvar
de uma exposição desnecessária ao perigo. Os apóstolos, então, tiveram um zelo inabalável e uma calma discrição a irem de uma cidade à outra. Isso é a nossa responsabilidade, a nossa maneira de fazer, o conselho que ele nos dá. O conselho que é para não nos metermos em exposição desnecessária ao perigo. Vejam em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. 16. Romanos 16. Romanos 16, versículo 19. Diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Queridos irmãos, precisamos ser sábios para o bem e simples para o mal. E depois ele também diz, em Mateus 10, onde acabamos de ler, precisamos ter cuidado. Mateus 10, versículo 17, diz assim: cuidai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Isto é, vos vão atacar primeiro em governos locais e na religião nessa área onde estão, nessas áreas locais. E depois serão levados à presença de governadores e de reis. Isto é, autoridades mais altas. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, ao Estevão, ao Pedro, ao Paulo. Vejam, por exemplo, aqui no caso do Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele esteve em Roma. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo estava em Roma, versículo 16 a 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Queridos irmãos, este foi o Getsemane de Paulo. Mas diz, mas o Senhor me assistiu e me deu de forças, e me revestiu de forças, para que por o meu intermédio, não fui eu que fiz, diz Paulo, mas por o meu de intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E assim o Nero e os líderes romanos ouviram a mensagem e foram responsáveis pelo que ouviram, como leem em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Receberam essa mensagem e foi o Pai que falou, que pôs as coisas na boca de Paulo e ajudou a falar nesse momento. E assim eles receberam, esses governantes receberam o testemunho. Muitas pessoas pensam que Cristo vem para a Terra, ou veio para a Terra para trazer paz. Paz à Terra. É o que dizem no dia de Natal, não é? Paz à Terra. Mas vejam o que diz aqui no versículo 21 a 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Ou os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Queridos irmãos, qual foi a razão da primeira vinda de Cristo? Não foi para trazer paz à terra. Num sumário muito breve, a razão da primeira vinda de Cristo foi para
proclamar o Evangelho do Reino de Deus, foi para estabelecer a sua igreja e foi para sofrer e morrer por todos os pecados da humanidade. E por isso é que diz em versículo 22, diz assim: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Sereis odiados por causa do nome de Jesus. Isso não é trazer paz. Se você anda na luz, você vai ser odiado. E as pessoas, o povo, o mundo, não vai gostar de você. Pessoas pensam, se você for de facto muito amigável, uma pessoa muito amigável, se você for de facto uma pessoa muito boa, o mundo vai gostar de você. Isso não é verdade. Cristãos que levam o nome de Cristo, mesmo que saibam pouco acerca de Cristo, sofrem por causa desse nome. Estão a ser perseguidos. Vejam, por exemplo, cristãos em países muçulmanos. E mesmo isso está a espalhar em outros países agora. Estão a ser perseguidos. Basta olhar e ler as notícias. É o que está a acontecer. E quanto mais uma pessoa ainda suporta a obra de Deus e a palavra de Deus, sejam cristãos ou judeus, são perseguidos. E por isso é que diz, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E aqui está o conselho dele. O conselho dele é que precisamos de fazer a obra. Vamos ser odiados por causa disso. Precisamos ser sábios. Não nos expor a perigo demasiado. Mas temos que perseverar até ao fim. Temos que perseverar pacientemente até ao fim. Vocês façam um estudo desta palavra grega aqui, perseverar, que é uma palavra upomena, ou upameno. E essa palavra significa permanecer sobre. Isto não é resistir, é permanecer sobre. É uma paciente perseverança. Uma perseverança com paciência até ao fim. Quero mostrar a vocês algumas escrituras que usam esta palavra grega. A primeira, vocês vão achar um bocado estranho, talvez, é no Antigo Testamento. Porque vocês vão achar estranho, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas foi traduzido para o grego, e era a versão que se chama a Septuaginta. E em Daniel, capítulo 12, versículo 12, quero que notem isso. Daniel, capítulo 12, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. A palavra espera, na versão Septuaginta, isto é, em grego, a tradução grega, Septuaginta, do Antigo Testamento. A palavra espera aqui, no versículo 12 de Daniel 12, é upomeno. Perseverança, paciente. Perseverar. Aquele que perseverar, que esperar, até aos 1335 dias, é bem-aventurado. É interessante. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2.
Vamos ler no versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. A palavra paciência aqui é upomeno, desculpa. O suportais com paciência. Suportais com perseverança paciente. E se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência. Uma vez mais, a mesma palavra grega. Isto é, com uma paciente perseverança. Isto é grato a Deus. Queridos irmãos, temos que perseverar pacientemente quando somos afligidos por praticar o bem. Isso é grato a Deus. Quero que vejam outra escritura aqui acerca do significado desta palavra, que é em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Um ponto aqui muito interessante. Lucas, capítulo 21, versículo 16 a 19. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Jesus Cristo, na primeira vinda dele, não veio para trazer paz na terra. E matarão alguns dentre vós. De todos serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança, upomeno, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, isto é, a vossa vida eterna. Que ganhareis, porque não temos, vamos ter uma vida permanente, eterna. É assim que vamos ganhar a vida eterna, com perseverar. Será salvo aquele que perseverar até ao fim. É na vossa perseverança, isto é, na vossa paciente perseverança, manter-se pacientemente agarrado à verdade e não largar até ao fim, é que ganhareis a vossa vida eterna. Vejam também em Hebreus, capítulo 12, falando de Cristo. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são as testemunhas do capítulo 11, os homens da fé, desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Upomeno. A carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou. Em grego, upomeni. Suportou com paciente perseverança. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou, em grego, upomeno, perseverar com paciência. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus Cristo perseverou. Diz aqui 3 vezes em 3 versículos. Perseverou pacientemente até ao fim. E se Jesus Cristo teve que o fazer, nós temos que o fazer. Então, continuemos assim no Mateus, capítulo 10, versículo 23.
Diz assim: quando porém vos seguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade, isto é, porque amém, como eu expliquei no sermão prévio, porque em verdade, amém, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Mencionei um pouco antes, que eram para ir preferivelmente às cidades de Israel. E diz aqui, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Quem é Israel? Quem é Israel? Vejam aqui em Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 1. Ora, Ezequiel foi escrito. O profeta Ezequiel escreveu este livro cerca de 130 anos depois da Casa do Norte, que era a Casa de Israel, o Reino do Norte, tinha sido levado cativo para a Síria. Já tinham sido levados cativos, já estavam dispersos, a ser dispersos para o norte e depois para o ocidente. Estavam a ser dispersos para o norte. E quando ele escreveu esta profecia, Ezequiel, em capítulo 3, neste livro, digamos assim, já era 130 anos depois de eles terem sido levados cativos. Mas diz aqui, Ezequiel, capítulo 3, versículo, ainda me disse, filho do homem, como o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá-me de comer, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel. Lembra-se que Ezequiel não podia ter feito isso, porque a casa de Israel já tinha sido dispersa. Já tinha sido levada ao cativeiro. E diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender, se aos tais te enviar, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. O Ezequiel escreveu isto, mas não cumpriu esta responsabilidade. A Igreja de Deus hoje entende, e vocês têm este estudo bíblico de quem são os Estados Unidos e a Inglaterra, que são parte da casa de Israel. E há uma profecia que foi e que está a ser enviada a eles pela comissão iniciada por Deus através do Sr. Armstrong e hoje em dia através da Igreja de Deus, como nós na Igreja de Deus Unida estamos a proclamar esta mensagem à casa de Israel. Queridos irmãos, esta mensagem está a ser levada hoje. Estas pessoas que não são numa língua estranha. Não são numa língua estranha. E depois vejam no versículo 17. Diz assim, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Este mensageiro, com responsabilidade de Ezequiel, de avisar e de dar uma mensagem de arrependimento à casa de Israel e de esperança da boa nova. É o que a Igreja de Deus Unida está a fazer hoje em dia. Temos esta responsabilidade de informar a casa de Israel e, como Jesus Cristo disse, preferível primeiro à casa de Israel. Por isso, o que estamos a ver é que, como diz em Mateus
10, 23. Diz assim: em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Isto é, a obra continua, não parou, o trabalho tem que continuar a ser feito até à vinda de Cristo. Por isso o conselho que Ele nos dá é para sermos sábios, para perseverar e para não parar. E depois Ele nos dá encorajamento. E depois Jesus Cristo nos dá encorajamento para confrontar as dificuldades. Vejam, por exemplo, começando no versículo 24, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao seu servo como o senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. É o que ele está a dizer. O discípulo tem que seguir o ensinamento do professor. Temos que ser treinados perfeitamente e para sermos perfeitos, para sermos como o professor. Isso é o que podem ler em Lucas 6, 40. Temos que ser como o professor, isto é, como Cristo, o nosso mestre, o nosso Senhor dos senhores. Mas uma vez que nos tornamos mais como Ele, diz assim: se chamaram Belzebu, isto é, um demónio, um diabo, Belzebu ao dono da casa, isto é, chamaram isso a Jesus Cristo, quanto mais aos seus serventes. Quanto mais a nós. Quanto mais chamarão a nós. E por isso é que diz, no versículo 26, portanto não os temeis. Não tenham medo deles. E dá 3 razões para não temarem, podem não terem medo. No versículo 26, no versículo 28, no versículo 31 diz, não temeis. Dá 3 razões. 3 razões para não temerem. Primeiro, a primeira razão é porque nada está escondido. Nada está coberto. Vejam aqui. Não temais, pois nada está encoberto, que não venha a ser revelado, nem oculto, que não venha a ser conhecido. Queridos irmãos, nada está encoberto. Deus vai trazer todas as obras pecaminosas, serão reveladas no dia do juízo. Deus vai trazer todas as obras a julgamento. Vejam, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras a juízo, escondidas ou não. Escondidas, boas ou más. Tudo vai ser para o juízo. E depois, continuando em Mateus capítulo 10, versículo 7. O que vos diga às escuras, dizei-o em plena luz. Isto não é que Jesus Cristo tenha escondido ou dito coisas às escuras. Vejam comigo, se faz favor, em João capítulo 18. João capítulo 18. João 18, versículo 19 a 21. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e a sua doutrina. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Não disse nada às escondidas. Porque me interrogas. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Jesus não falou nada em oculto. Então, o que é que diz que o que eu vos digo às escuras, dizei-o em plena luz? Isto é uma indicação de que o Espírito Santo viria aos apóstolos e que o que Jesus Cristo queria dizer a eles e que não podia, porque eles não entenderiam,
Eles iam entender. E depois tinham que dizer isso bem abertamente ao mundo. Vejam isso em João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 12 a 13. Diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E vocês têm que proclamar isso e dizer isso em plena luz, como diz aqui em Mateus 10, versículo 27. Depois no 28 diz assim, a segunda razão. A primeira razão, como vimos, é que vai tudo ser aberto. Vai tudo ser revelado. Por isso não tenham medo. Segundo ponto, é que o único que podem fazer é matar o vosso corpo. Não podem fazer mais. Não podem matar a vossa vida eterna. Porque Jesus Cristo nos ressuscitará e nos trará de volta à vida. Simplesmente podem matar este corpo, mas um dia seremos ressuscitados e continuamos. E teremos a vida eterna. Por isso diz, não temeis os que matam o corpo. Não podem matar a alma. Isto é, o potencial de termos a vida eterna. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Sim, a alma pode morrer. A nossa vida, o nosso potencial de ter vida eterna pode morrer. Mas, quando morremos, estamos a dormir, paramos de ser uma alma vivente. Quando somos ressuscitados, Deus nos faz de novo uma alma vivente. Por isso, a alma, dessa maneira, continua. O nosso ser vivente continua. Mas é Deus quem tem o poder, como diz aqui, de fazer perecer no inferno, isto é, no Gehenna, no inferno de Gehenna, fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Fazer perecer, eliminar, matar completamente. Mas os homens simplesmente podem matar esta vida física, mas Jesus Cristo pode ressuscitar e ter uma vida espiritual depois, por isso não podem tocar nisso. E em terceiro lugar, diz assim, versículo 29 a 31, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. E a terceira razão para não termos medo. A primeira é que tudo vai ser revelado. A segunda é que simplesmente podem matar o corpo, mas Deus vos ressuscita. E em terceiro é que o Pai tem grande valor por nós. Nos dá grande valor. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, fomos criados para uma razão, para um propósito. Por que é que você foi criado? Por que é que Deus fez você? Para ter um destino, para ser filho e filha de Deus. Temos um guia de estudo aqui que cobre esse assunto em grande quantidade. E diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, que é esta vida, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas que glória Deus tem para nós! Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo de Deus. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, como devia ser traduzido, de filhos, a redenção de nosso corpo. Queridos irmãos, o Pai cuida e tem carinho para nós. E depois, continuando em Mateus capítulo 10, versículo 32,
Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos, não podemos negar a Jesus. Nós colhemos o que plantamos. E Jesus Cristo, como o sumo sacerdote, está a interceder por nós. E por ser reconhecido pelo sumo sacerdote, é uma chave para a salvação. Porque ele é que está a interceder por nós. E por isso queremos ser reconhecidos por ele. Por isso é que ele diz: aquele que confessar a mim, eu confessarei a ele. É importante ser reconhecido por Jesus. Vejam em Mateus capítulo 7, 21 a 23. 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Precisamos de obedecer aos mandamentos da lei de Deus. As 10 regras espirituais dos mandamentos da lei de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi, isto é, eu confessarei explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, não podemos praticar iniquidade. Não podemos praticar iniquidade. Colhemos o que plantamos. E vocês podem ler outras escrituras em que Jesus diz: se vocês tiverem vergonha de mim, eu terei vergonha de vocês também. Não tenham vergonha de mim. E depois, continuando, no versículo 34 e 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Queridos irmãos, a primeira vinda de Cristo não foi para trazer paz. Paz, pelo Messias, virá à terra na segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, como disse há pouco, foi para proclamar o Evangelho, foi para estabelecer a sua igreja. E, queridos irmãos, precisamos de entender qual é a igreja que Jesus Cristo estabeleceu ou edificou. Temos um guia de estudo acerca da igreja, da verdadeira igreja de Deus, a igreja que Jesus Cristo edificou. Estudem isso com a vossa Bíblia. E por isso Jesus Cristo, na primeira vinda, foi proclamar o Evangelho do Reino de Deus, estabelecer a sua igreja e, em terceiro lugar, sofrer e morrer por todos os pecados da humanidade. Continuando então a ler. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o seu filho ou a sua filha mais que a mim não é digno de mim. Nós geralmente visitamos ou estudamos Lucas 14 e dizemos às pessoas para calcularem o custo antes de serem batizados. Porque há um custo, há um preço neste caminho e temos que saber bem o preço deste caminho. Aqueles que abandonaram a igreja não percebem esta grande pérola de grande valor. E, queridos irmãos, por isso temos que entender qual é esta pérola de grande valor e temos que calcular o custo para ser comprometidos e ser leais até ao fim. E depois diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Qual é a cruz? Qual é a nossa cruz? A nossa cruz, queridos irmãos, é vencer o homem velho e pôr o homem velho para a morte, que é o significado do batismo, ir debaixo da água.
para o homem velho morrer e para sermos um novo homem, como leem em Romanos 6, versículos 3 a 6. E também Paulo disse em Gálatas 2, 18 a 20, que morremos, foi crucificado pela lei e vive pela fé de Jesus Cristo. Continuando então no versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, a achará. A vida é temporária. Não ficam desanimados. Andem para a frente. Vai haver dificuldades. Vocês têm que medir o preço. Têm que calcular o preço. Precisam de não ter medo, precisam de andar para a frente, precisam de fazer a obra, precisam de perseverar pacientemente até ao fim. E depois, no versículo 40 a 42, diz basicamente o seguinte, que os seus seguidores devem ser recebidos com respeito. Temos que respeitar os líderes que Jesus Cristo apontou na igreja e respeitar os seguidores de Cristo. Vejam, por exemplo, 40 a 42. Quem recebe a mim recebe. E quem me recebe, recebeu também a que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Isto é, se você receber as pessoas com respeito, com o próprio respeito, porque são a fazer as coisas em nome de Jesus Cristo. Não é que sejam pessoas importantes, mas que estão a representar, são como embaixadores representando o reino de Deus. Nós representamos Jesus Cristo. E por isso há um galardão para aqueles que demonstram esse respeito pelos ministros e pelos seguidores de Deus. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade, amém, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Vai haver um galardão. Queridos irmãos, está a falar aqui de um galardão. Vejam aqui, quem recebe o profeta, receberá o galardão do profeta. O que recebe um justo, receberá o galardão de justo. Haverá um galardão para todos. Queridos irmãos, em Hebreus 11, versículo 6, fala acerca da fé. E diz que precisamos de crer que Deus é o galardoador de nós. Vejam, por exemplo, no Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12, ao fim. Diz assim, ao fim da Bíblia aqui. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos irmãos, quando as pessoas dizem que vocês não precisam de obras, estão a roubar de você o galardão. Você entende o que é o galardão? Você entende o que é o galardão? Veja em 2 João 8. 2 João 8. Queridos irmãos, o que é o galardão? Porque o Espírito Santo de Deus é um dom, não é um galardão. A vida eterna é um dom, não é um galardão. Então, o que é o galardão? Vejam em 2 João 8. Diz assim, acautelai-vos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, para receberes completo galardão. Há um galardão. Você precisa de estudar a parábola das minas em Lucas 19. A parábola das minas em Lucas 19. Todos foram dados uma mina e uns dessa mina produziram 100% ou 50%,
ou seja o que for, e receberam um galardão de acordo com o que produziram. Mas a salvação é um dom. Além da salvação, há um galardão, como explica na parábola de Lucas 19, 11 a 27. Queridos irmãos, voltando a Mateus, capítulo 10, diz assim: e quem der beber, seja até um copo de água fria, receberá o seu galardão. Há galardão para os líderes, há galardão de respeito, porque precisamos respeitar os líderes, respeitar aqueles que vieram à nossa frente, os apóstolos, os serventes de Deus que fizeram a obra dele, os ministros de Deus. Não estou a idolatrar as pessoas, mas há um respeito aqui que Jesus Cristo exige e que diz que haverá um galardão se demonstrarmos esse respeito. Eu estou preocupado, queridos irmãos, porque há uma grande falta, de uma maneira geral, falta de respeito aos líderes de Deus neste mundo. Há uma falta de respeito aos líderes que Deus estabelece. Precisamos ter cuidado. Queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado, respeitar os líderes que Deus estabelece. Nós precisamos respeitar o ensino que Deus nos deu através da sua igreja, da igreja dele. E por isso, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções, foi o fim deste sermão. Então, neste sermão, o que é que ele deu? Deu, digamos assim, primeiro, descreveu uma missão. A missão que temos que fazer uma obra ao mundo inteiro, como testemunho, mas principalmente à casa de Israel. Disse que precisamos de esperar, ter a expectativa de milagres, fazer isto em fé. Temos que ter fé na igreja. Fé para sermos curados, fé para podermos fazer a obra. É uma obra de fé. Por isso Jesus disse: quando vier, encontrarei a fé. E depois nos dá conselho para sermos astutos, para perseverar e não parar de fazer a obra, embora venhamos ter desafios. Para não termos medo. Respeitar os ministros de Deus. Porque Jesus Cristo é o juiz, ele vai nos dar o galardão. Vai haver uma retribuição justa. A maior obra que você faça, a maior será o seu galardão. Nós, queridos irmãos, estamos num estágio, digamos assim, contratados para fazer uma obra. Seja o que for, faça a obra que Deus está a dar a você, como representante de Jesus Cristo, olhando para Cristo como cabeça da igreja, e faça isso até ao fim. Persevere pacientemente até ao fim. Então você nunca perderá o seu galardão.